Olá, pessoal. Nós vamos dar continuidade, então, à nossa disciplina, falando da tecnologia do cultivo de células animais e dos princípios gerais, classificando a cultura celular. Então, nas aulas anteriores, nós revisamos os tipos dos sistemas de laboratório, aquele sistema potencialmente contaminado, onde o laboratório é classificado segundo o risco para o manipulador, para o ambiente, se existem ou não, para a comunidade, se existem ou não medidas protetivas. E segundo a Organização Mundial de Saúde, são classificados em nível 1, 2, 3 e 4, sendo que os níveis NB3, nível 3, nível biológico 3 e nível biológico 4 correspondem aos laboratórios de contenção, sendo o nível 4 também chamado laboratório de segurança máxima. Enquanto que os laboratórios que trabalham com culturas de células isentas de contaminação, eles trabalham num ambiente, então, com um sistema potencialmente limpo e seguem a classificação internacional de áreas limpas classificadas. Mais especificamente, para o nosso tipo de laboratório que cultiva célula-tronco mesenquimal, nós usamos a classificação internacional nível 5. Para cada um desses laboratórios, nós vimos se a pressão do laboratório é igual à atmosférica, como no caso do nível 1 e dos laboratórios de nível 1 e de nível 2, e para os laboratórios de nível 3 e nível 4, a pressão do laboratório é negativa, com filtros do tipo Begin-Begout, EPA, autoclaves dupla porta, sendo que no nível 4 ainda há uma filtração com filtro do tipo UPA, enquanto que na área limpa nós temos uma classificação diferente, aonde os laboratórios são considerados isentos de contaminação e a pressão do laboratório é então positiva. Para falarmos da cultura celular, nós temos que resgatar um pouco o importante modelo ou modelos de estudos, tanto em biologia animal, que são modelos completamente diferentes daqueles modelos de biologia vegetal que depois vocês vão ver com o professor Isaac. Se nós, então, partimos de um indivíduo, de um organismo inteiro, o homem, o animal, nós temos relações intersistêmicas muito importantes. Quando nós separamos desse organismo inteiro órgãos isolados, nós estamos falando então de uma complexidade já menor e fora de contexto, onde haverá um microambiente artificial ou para o crescimento celular ou para a manutenção da função deste órgão. E evoluindo ainda mais na diminuição da complexidade, nós vamos falar em homogeneidade com baixa complexidade nas culturas de células, porque nós temos, então, as ligações intercelulares normais rompidas para que as células possam estar à disposição do pesquisador. E desta forma, nós trabalhamos com frações isoladas de menor complexidade. E, portanto, essas frações isoladas possuem um nível de complexidade diferente daquela que eu acabei de falar para vocês do organismo como um todo. Então, seguindo o fluxo desta seta, vocês podem ver que a célula tem a menor complexidade, que já estando inserida dentro de um contexto de tecido, eu já tenho, então, uma complexidade maior. Se eu estou falando de cultura organotípica ou órgãos, eu já estou falando de uma complexidade já bastante grande. Quando eu faço órgãos interligarem entre si, eu estou falando de sistema, para finalmente ter essa grande complexidade animal, que é o organismo como um todo. Se nós formos comparar a cultura de célula animal com a cultura de célula vegetal, vocês rapidamente perceberão que a planta tem uma vasta superfície de área fixada no terreno para um volume relativamente modesto. O animal é completamente diferente. Tem uma simetria bilateral com dupla polaridade, tá? A simetria radial com uma única polaridade vertical na planta a torna
uma análise ou um organismo completamente diferente, porque na planta existe uma adaptação à fixação na superfície terrestre. Outro fato interessante para destacarmos na comparação é quanto à embriogênese. A embriogênese é bem definida e bem acabada nos animais e indefinida nas plantas. E vocês vão ver com o professor Isaac que as plantas, elas, devido à sua atividade dos seus meristemas, eles podem também atingir mais facilmente situações de gigantismo do que propriamente dito os modelos animais. Nós temos que lembrar ainda que o cultivo de células animal corresponde a um modelo de função fisiológica muito contraditório, porque vocês viram que nós tiramos a célula de todo o seu contexto e da sua relação intersistêmica. Devido, então, a esta perda das características das relações intersistêmicas, é que ocorre uma mudança do comportamento da célula quando em cultura. A proliferação in vitro, portanto, ou seja, a cultura celular, difere muito do comportamento da célula em vivo, no animal. Assim, por mais próximo que a cultura celular possa estar do modelo animal, o processo in vitro ainda tem muitos problemas a serem resolvidos. Por exemplo, a adesão célula-célula e célula-matriz é reduzida no ambiente da cultura e muito maior no ambiente in vivo. Apesar disso, existem muitas vantagens de cultura de células como modelo experimental. Nós podemos controlar o ambiente da cultura, o meio de cultura, a temperatura, a umidade, o oferecimento de gases. A homogeneidade da amostra, quando nós comparamos ao uso de animais em experimento. Então, cada animal é o seu próprio lote, nós não podemos unificá-los. Quanto à economia, a economia é uma das grandes vantagens, porque cultivar células é mais simples do que manter grandes biotérios. E principalmente a economia em vida animal. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, que não é uma ideia minha, mas que é de um pesquisador norte-americano, que por mais que a gente faça experimentos utilizando camundongo baubicê isogênico, rato Easter, coelho New Zealand, mini pig, etc., nós, humanos, não somos 70 quilos de tecido animal, como dessas espécies que eu mencionei. Nós temos uma biologia muito diversificada em relação à biologia animal. Atualmente, com a implantação das comissões de ética em pesquisa animal, a cultura de célula tem se tornado cada vez mais um modelo alternativo para a substituição do sacrifício de um grande número de animais. Mas eu sou ainda muito sincera em dizer para vocês que nós não estamos no ponto de substituir completamente. Quanto aos aspectos estruturais, nós podemos dizer que o desenvolvimento das plantas ele tem uma certa imortalidade de colônias com botões indivisíveis, porque a sua reprodução é vegetativa. Os animais, nós dizemos que são seres biológicos extremamente egoístas. Eles estabelecem unidades funcionais, que são as células, e é elas que permitem, então, a perpetuação da espécie. Das unidades ao conjunto, da unidade estrutural célula, a funcional tecida, a unidade reprodutora, todos os seres vivos são formados por células e ela é capaz de manter um relacionamento e o poder de reprodução. Portanto, aquilo que vocês aprenderam ainda no colegial, todos seres... Voltei, pessoal. Me desculpe, vocês perceberam, eu estou bastante gripada, né? Então, vamos lá de novo pegar o começo desse slide. Por que trabalhar com as células animais? Primeiro, porque elas, então, são consideradas como verdadeiras fábricas preferidas para a produção de moléculas em vários diferentes campos. A sua atuação é um campo multidisciplinar, envolvendo a biologia, a engenharia e a medicina, e é um campo extremamente vasto.
Vamos, então, reforçar para os senhores algumas definições básicas, como o que é engenharia biológica ou bioengenharia, especificamente a engenharia de bioprocessos e biotecnologia. É a aplicação dos princípios da biologia e da engenharia ao processamento de materiais através do uso de agentes biológicos que assegurem bens e serviços. Esse ramo da engenharia, ele está intimamente relacionado aos da matemática, da química, da física e da economia. Nós temos nesse ramo extremamente específico a produção de nanoestruturas e nanomateriais de utilização em biotecnologia médica. Muitas dessas disciplinas muitos desses termos que os senhores estão ouvindo são disciplinas de vocês, né? Então, nós estamos falando de estruturas de 1 a 100 nanômetros, que é utilizado na indústria farmacêutica, na biotecnológica e na biomédica, com o intuito de produção de novos medicamentos, com um sistema de difusão de novos medicamentos, por exemplo, no que se chama drug delivery. E nós temos pontos específicos no corpo humano, onde nós podemos utilizar a substituição de uma determinada parte do corpo humano através das chamadas próteses inteligentes. Nós temos que trabalhar, portanto, com esse material dentro da ótica da biocompatibilidade com os órgãos e com fluidos humanos. Nós podemos e devemos e usamos, diria, a nanoestrutura e os nanomateriais no autodiagnóstico, por exemplo, na tecnologia point of care, cada vez mais se usa o acoplamento de nanopartículas magnéticas para se melhorar o sinal dos imunossensores com análise eletroquímica ou eletroanalítica. E também podemos usar esses materiais para a regeneração de ossos e de tecidos. A biotecnologia, então, está inserida nos mais diferentes segmentos e setores produtivos, incluindo a agropecuária, o têxtil, o ambiental, o energético, alimentício, veterinário, químico e, é óbvio, na área médica farmacêutica. Se vocês me perguntassem, professora, me dê um exemplo na agropecuária. Existem tecnologias de utilizar anticorpos monoclonais contra a mastite bovina, para se aplicar esse anticorpo no úbre da vaca e ter um leite de melhor qualidade. Existem outros anticorpos monoclonais que são produzidos para melhorar e controlar a qualidade de outros produtos mais sofisticados que não são exclusivamente da linha láctea, por exemplo, né? Mas existem muitos produtos. Nós temos roupas que absorvem calor, que aumentam a liberação de calor, que diminuem a sudorese, que interagem com a pele propriamente dito. Hoje já se fala que em 2030 nós teremos hambúrgueres produzidos através do cultivo de células musculares em laboratório. A cultura celular, então, tem um impacto muito grande no mundo, se tornando uma ferramenta imprescindível em biotecnologia e ciência da vida. O aumento do crescimento no uso das técnicas de cultura celular, ela aconteceu entre os anos 1940 e 1950, com o boom da produção de vacinas, né? E a primeira vacina produzida com o cultivo de células foi a vacina da poliomielite. Outro fato, outra definição que nós temos que deixar muito claro para vocês é que a cultura de células emprega células ou componentes celulares para a obtenção de produtos de utilidade para o homem e outros segmentos também. Portanto, existe uma diferença muito clara entre síntese química e biossíntese. As moléculas obtidas por conversão química que partem da matéria-prima, obtêm certos intermediários e o seu produto final, ela é processada pela síntese química. Agora, os produtos biotecnológicos, oriundos da biossíntese, eles partem da matéria-prima, o tecido, que extrai a célula,
e que vai obter finalmente o produto. Então, quando vocês olham, por exemplo, aqui a estrutura do ácido acetil salicílico e a estrutura de um anticorpo monoclonal, existe uma diferença gritante, não só no tamanho, que o ácido acetil salicílico é muito maior. Por exemplo, a massa molecular de um ácido acetil salicílico é de 180, enquanto de um anticorpo é 146.000 Daltons, 146 kDa. Reforçando, então, existe diferença entre fármacos e biofármacos, né? Como fármacos, nós podemos aqui listar, obtidos, portanto, pela síntese química, o paracetamol, tão usado agora no período do coronavírus, as cetaminas, que são anestésicos, o aciclovir, que é um antiviral, o zidovidine, também é um antiviral, o misoprostol, que é utilizado para úlceras, e os fármacos produzidos por via tecnológica, a insulina no tratamento do diabetes, enzimas como agentes proteolíticos, trombolíticos e digestivos, os fatores sanguíneos, fator 8, fator 9, e os anticorpos para diferentes tipos de tratamento de câncer. Eu até já citei para vocês um deles, o CD20, que tem o nome comercial de rituximab ou mabitera, que tem um alto valor agregado. Mas existem inúmeros outros, como, por exemplo, o anti-HER2 para o câncer de mama, o palivizumab para tratar a síndrome respiratória aguda da criança pelo vírus sincicial respiratório. Então, a célula é a unidade funcional que pode estar nos levando à produção de biofármaco. Esse biofármaco pode ser usado para o diagnóstico in vitro ou diagnóstico in vivo. Ele pode ainda, esse biofármaco, ser um produto de terapia celular, de terapia gênica ou até mesmo uma vacina. Mas não é tão fácil cultivar célula animal. Quais são os problemas? Primeiro, a célula animal tem uma divisão lenta, uma densidade relativamente baixa. São células facilmente contamináveis por vírus e bactérias. A contaminação é o nosso maior problema em laboratório de cultura. Tem baixo rendimento em produto, por exemplo, uma imunoglobulina, né? Nós produzimos através de células, ela tem um alto valor agregado, mas é um produto que acaba saindo muito caro. A célula, ela tem diferentes aplicações. Eu posso usar a célula como biofábrica, como eu falei para vocês, produzindo insulina ou uma vacina. Eu posso usar a célula como uma unidade estrutural, recompondo um tecido, é a terapia celular propriamente dita. Eu posso usar a célula dentro da imunomodulação. O que é isso? Usar os efeitos parácrinos obtidos através das produções de citocinas que as células tronco mesenquimais produzem em cultura, e ao invés de usar a célula como unidade estrutural, eu uso o que ela secretou no meio de cultura, e isso recebe o nome de meio condicionado. Eu posso utilizar a célula como uma biofábrica para a produção de inúmeros produtos que hoje já se encontram no mercado. Existem, portanto, diferentes sistemas de expressão utilizando células animais e outros tipos celulares. Nós temos, inclusive, leveduras, fungos filamentosos, né? Mas temos também a Escherichia coli, uma bactéria, as células de mamífero, de insetos, vegetais, transgênicas, né? Mas são a Escherichia coli e as células de mamíferos as mais utilizadas em biotecnologia médica. Aqui vocês têm um quadro que representa os metabólitos secundários de importância industrial produzida por fungo filamentoso. Por exemplo, os alcaloides do ergot, o Claviceps purpurea, tá? Ele é utilizado na indústria farmacêutica para produzir os medicamentos que tratam enxaqueca. A cefalosporina, tá? Ela é produzida por um fungo filamentoso, o Acremonium crisógeno, que é utilizado amplamente em medicina humana como um antibiótico de bom padrão.
E nós temos ainda a ciclosporina, a giberalina, a griseofulvina, que vem do Penicillium grisofulvium, tá? Que é utilizado para micose de unha, a lovastatina e a própria penicilina. Agora vamos lá, gente. O que vocês estão vendo aí? O que é isso? Ah, é um ciclone, um ciclope. Que ciclone? Vocês gostaram do ciclone, né? Um ciclope? Não, né? Claro. O que vocês estão vendo? O que a seta acima aponta para vocês? Eu ouvi direito. Eu acho que eu ouvi vocês responderem que está apontando a membrana celular. É isso aí. Seja na célula vegetal, seja na célula animal, nós estamos aqui representando a membrana vegetal. Aqui, o citoplasma, o núcleo, aqui na célula, com essas vacuolizações esverdeadas, o cloroplasto, aqui propriamente dito o vacúolo, a parede celular. Então, nós temos claramente apresentado para vocês aqui a diferença de célula animal e célula vegetal. A célula animal não tem vacúolo, professora? Tem. O vacúolo é um sinal de toxicidade ou de agressão externa à célula na maior parte das vezes. Quando o médico pede, por exemplo, um hemograma e vem lá neutrófilo vacuolizado, nós sabemos que esse indivíduo está com uma infecção, com uma bactéria de poder de alta periculosidade, digamos, tanto que o neutrófilo está fazendo esses vacúolos. Se nós pegarmos uma criança, principalmente se for da raça negra, que tem gânglios aumentados no pescoço, em todo o corpo, está com febre e emagrecimento, e o hemograma mostra um aumento importante dos linfócitos, e os linfócitos estão todos vacuolizados. Isso representa uma doença maligna gravíssima, chamada linfoma de Burkitt. Então, comparando a célula animal, a vegetal e a bactéria, elas têm diferenças quanto à membrana celular, bactéria, por exemplo, não tem, quanto à parede celular, né? A célula animal não tem parede, a célula vegetal tem, e a parede celular produz a celulose, enquanto que a bactéria tem parede que produz peptidoglicanos, né? Nós temos diferenças quanto ao DNA e ao RNA, nós temos diferenças quanto aos vacúolos. Na animal, eles são pequenas e normalmente representam citotoxicidade. A vegetal, os vacúolos são grandes e nas bactérias não existem vacúolos, né? Cloroplasto, só a vegetal possui. E se nós tivéssemos que comparar quanto a tamanho, de uma maneira muito simples, eu diria para vocês, a animal é menor, a vegetal é pequena e a bactéria é muito pequena, né? Então, aqui nós comparamos agora há pouco as diferenças e semelhanças entre a célula animal e a célula vegetal com relação à parede celular, ao vacúolo, aos cloroplastos, às organelas contendo no citoplasma. Tá? Então, normalmente, nós temos uma taxa de crescimento muito baixa para células animais quando comparada com os micro-organismos. Os micro-organismos consomem um requerimento de oxigênio extremamente alto e as células animais um requerimento baixo. O requerimento nutricional dos micro-organismos simples, bactéria cresce no lixo, no esgoto. As células animais são extremamente complexas e eletizantes, eu diria, né? O meio ambiente interfere muito na qualidade de vida da célula animal e não afeta tanto a dos micro-organismos. O tamanho também é uma outra importante diferença. Os micro-organismos são muito menores do que as células animais. Nós estamos vivendo o perigo do invisível coronavírus agora. E quando eu plaqueio para fazer cultivo, se eu tiver apenas um micro-organismo em 1 ml de meio, ele cresce de forma extremamente importante. Agora,
As células animais, não. Eu tenho que ter uma concentração de 10 a 5. A densidade de crescimento do micro-organismo, me desculpe, é muito maior, e o requerimento de CO2 também. Para a produção de biofármacos em micro-organismos recombinantes, a espécie largamente utilizada é a Escherichia coli. Por quê? É de fácil cultivo em larga escala, usa um meio de cultura muito simples e de baixo custo, a espécie está muito bem caracterizado e tem muita facilidade em se obter a manipulação genética. Ela possui altos níveis de expressão que podem ser obtidos, por exemplo, como a produção do interferon gama, a insulina, o interferon beta, a interleucina 2 e o hormônio de crescimento. Existem limitações? Existem, né? Presença de lipopolissacárides de natureza pirogênica na superfície, incapacidade de realizar corretamente as modificações pós-traducionais, especialmente a glicosilação. As bactérias em geral não glicosilam e leveduras têm padrão distinto de glicosilação do que as células animais. Então, se eu estou falando em um produto complexo como um anticorpo, a melhor célula para produzir é a célula animal e não a bacteriana. E nenhum sistema heterólogo de expressão realiza a glicosilação como as células animais. Ainda falando das limitações, nós temos um acúmulo de proteínas heterólogas, nós temos maiores gastos para purificação da proteína de interesse, é mais difícil quando eu obtenho pela técnica recombinante, e eu posso ter a formação de agregados insolúveis com os chamados corpos de inclusão. E lembrando ainda que proteínas recombinantes podem fazer antígenos-like. O que quer dizer? Que eu posso ter um antígeno muito parecido com o antígeno selvagem, mas com algumas modificações que, quando colocado em vivo, se for um anticorpo, o anticorpo não vai reconhecer, por exemplo, a proteína selvagem. Aqui nós temos alguns exemplos de produtos comerciais obtidos através da Escherichia coli recombinante. Nós temos o produto, o nome comercial é o Mulin, mas a proteína é a insulina utilizada no diabetes já desde 1992. Interessante contar para vocês o seguinte: a insulina recombinante, a melhor produzida no mundo, foi feito por um aluno de doutorado da USP, que, ao terminar o seu doutorado, montou uma brilhante fábrica chamada Biobras, no interior de Minas Gerais, e produziu a melhor insulina que o mundo tem até hoje recombinante. Veio uma empresa alemã, comprou a Biobras, fechou o Parque Fabril da Biobras em Minas Gerais, e hoje nós brasileiros importamos a insulina recombinante. Então, isso faz parte da análise das empresas nascentes agora e desse jogo comercial que nem sempre é simples, e a complexidade, na maior parte das vezes, passa pela gestão financeira e subsistência das empresas. E ainda nós temos hormônio de crescimento, interferon, várias outras proteínas já aprovadas há muito tempo. Para produzir as moléculas mais complexas, como os anticorpos, né, que são proteínas terapêuticas, nós temos que levar em conta as grandes variações e modificações pós-traducionais que afetam a atividade biológica, a estabilidade da molécula e a imunogenicidade. Por isso, na maior parte das vezes, para esses sistemas complexos, como a produção de anticorpos, as células escolhidas para a produção são as mais difíceis, chamadas cultura de células de mamíferos. Quanto à classificação das células animais, agora, pessoal, eu estou falando do ponto de vista prático, bem pé no chão. Como é que eu classifico as células? Eu tenho dois tipos.
Ou a célula gruda no substrato, ela é chamada cultura de célula do tipo aderente, ou ela é uma célula em suspensão. Se vocês olharem para o organismo de vocês, quem são as células em suspensão ou não aderente? As que estão circulando no sangue. Quem são as células aderentes? Todas as demais de qualquer tecido. Ah, então cultura de hepatócito é em suspensão ou é aderente? Ué, o fígado não é um órgão maciço? Então a célula é aderente. Cultura de miócito, músculo cardíaco, célula aderente. Cultura da glia, da célula do tecido cerebral, célula aderente. Cultura de linfócito, seria célula não aderente. De plasmócito, célula não aderente. A exceção aqui, nós fazemos ao monócito, que ele, apesar de circular, ele também é uma célula que tem a característica de se aderir ao plástico. Ora, se eu tenho essas duas características, é óbvio que vocês devem pensar. Então, eu tenho insumo plástico para a cultura que deve favorecer mais ou a célula aderente ou a célula não aderente. Exatamente. Então, quando vocês forem selecionar os plásticos, primeiro tem que conhecer a biologia da célula que você vai trabalhar para definir o sistema de cultura e o tipo de plástico que você vai comprar. Quais são, então, as características de tipos celulares normalmente encontrados quando a célula é considerada aderente? Por exemplo, tecido epitelial, tá? Os fibroblastos, tecido cicatricial, a glia, o neurônio, célula em suspensão, as linfocíticas, linfoblásticas e transformadas, tá? Eu poderia representar para vocês de uma forma lúdica, as células aderentes são aquelas que, como nós, em pé, precisamos nos fixar sobre o substrato. Nós estamos fixados ao solo, estamos sustentados pelos nossos pés. Então, é isso. As células aderentes, elas se adaptam ao meio, promovendo o envio de prolongamentos, são grandes braços que ela promovem e vão aderir ao substrato plástico. Quando a célula aderente morre, ela está numa situação como essas crianças que estão na roda. Podem estar parcialmente aderidas, mas com o pezinho já para cima, ou seja, se soltando. Muitas vezes, na cultura celular da célula aderente, ao colocar o frasco no microscópio invertido, você percebe que tem alguma coisa grudada no plástico e outra coisa flutuando. É a célula que está morrendo. Por que que isso pode acontecer? Se você estiver trabalhando com uma célula aderente de tecido normal, o que é tecido normal? Não tumoral. As células normais possuem uma característica chamada inibição por contato. Sabe aquele mecanismo? Você vai na igreja, a igreja cabe 100 pessoas, tem 1000 lá dentro, você entra, passa mal e sai. A célula faz a mesma coisa. Quando ela entrou em contato uma com a outra na superfície de cultura, começou a apertar o ambiente, ela não consegue mais emitir os seus pseudópodos. E está havendo uma competição desenfreável pelo alimento, ela recolhe os seus pseudópodos, faz uma invaginação disso tudo, se desdiferencia, se torna cilíndrica e vai para o meio em suspensão. Esse fenômeno se chama desdiferenciação. Isso só acontece nas células não tumorais. A célula tumoral não tem essa característica, por isso forma o tumor. Cresce uma em cima da outra. As células em suspensão, eu gosto de comparar as células a recém-nascidos. O recém-nascido precisa, principalmente se for baixo peso, de incubadora, de alimento à disposição, de uma temperatura adequada, do carinho da mãe, do cuidado da equipe que está controlando esse bebê. É como nessa foto linda desses bebês nadando.
né? Então, as células em suspensão é um bebezinho saudável, te mostrando a língua e brincando, ou seja, ela fica rechonchuda, translúcida, brilhando. Você olha no microscópio invertido e você tem a sensação de estar olhando milhares de pérolas. É muito bonito. Vocês vão ver. Não é porque eu sou apaixonada pela cultura celular e pelo que eu faço, mas é porque é bonito mesmo. Agora, quando a cultura é maltratada, quando a cultura não é alimentada direito e quando ocorre uma adversidade no ambiente da cultura, como falta de CO2, descontinuidade de luz elétrica, fim de semana prolongado e o pesquisador não foi alimentar, a célula é exatamente como o bebê nessa triste imagem do quadro da criança que foi encontrada morta numa praia do Canadá, tentando procurar um refúgio junto com os pais. Então, ao decidir trabalhar com cultura de células animais, seja comprometido, responsável e cuidador. Muitas vezes, nós temos que interromper o nosso descanso para poder cuidar de uma célula doente. Se essa célula da sua pesquisa tem um alto valor agregado e contamina, você vai ter que ir para o hospital trocar de tantas em tantas horas o antibiótico, como se fosse um bebê tomando medicamento. Como eu disse agora há pouco, nós temos escolhas diante da compra dos plásticos para usar em cultura. Os dois plásticos mais utilizados no laboratório de cultura celular são o poliestireno e o polipropileno. Ambos são bem diferentes um do outro. Vamos ver nesse quadro aqui quais são as características dele. O poliestireno, ele é mais claro e mais transparente. Ele é mais fácil de ser tratável. Ele não resiste a baixas temperaturas, ou seja, eu não posso congelar nada em poliestireno. E ele não tem resistência a produto químico, e ele é mais barato. O polipropileno, ele é um pouco menos transparente, então os fabricantes usam de mais recursos tecnológicos para torná-lo transparente. Ele também oferece maior dificuldade de ser tratado, mas ele resiste muito bem às baixas e altas temperaturas e possui alta resistência a químicos. Então, se você vai usar um produto que é um solvente importante, não adianta você pôr esse solvente num tubo de poliestireno. E se você puser esse tubo ainda dentro de uma caixa de isopor, esse solvente vai furar o tubo e vai furar o isopor e o solvente vai cair no seu pé. Então, antes de usar o tubo, você primeiro tem que saber exatamente com o que você está trabalhando. Os plásticos de cultura tratados para aderência são chamados internacionalmente de tissues treated ou tissues culture treated, tá? Então, toda vez que você tiver a sigla TT ou TCT na embalagem, é porque esse plástico é para cultura de célula aderente. Na dúvida, entra no Google, no site do fabricante, ou joga no Google, põe o nome do fabricante, o código do produto e ele vai te dar as informações. Quanto ao tipo de tampa, a tampa pode ser vedada, e aí se eu vedo a tampa, como que eu ponho numa estufa de CO2? Como é que o CO2 vai passar pelo plástico? Não passa, né, gente? Então, a gente fecha e dá uma meia volta para haver troca de CO2. Essa tampa é mais barata, mas ela também te propicia maior contaminação. Então, o que as empresas já desenvolveram? Uma tampa que ela tem um sistema de, entre aspas, janela, com um filtro EPA, onde o CO2 passa, mas não entra bactéria nem vírus. Para você escolher o plástico que você vai usar na cultura, você precisa ver quantos poços você vai precisar, se é 96, se é 24, se é 6, se você vai usar a placa para ELISA também ou só para cultura, se você vai fazer microscopia invertida, você usa transparente, se você vai fazer na própria placa de cultura imunofluorescência, você tem que repicar essa célula numa placa de fundo preto, só que aí você perde a visualização,
por microscopia invertida, mas fica com uma imunofluorescência maravilhosa, sem interferência, tá? Os polímeros, então, mais utilizados para a produção tanto das placas quanto dos frascos e das garrafas de cultura são o poliestireno, o polipropileno e o vinil flexível, tá? Na cor preta, clara e branco leitosa. E cada um desses polímeros tem seus prós e tem seus contra, e vocês vão, então, identificar claramente nesse quadro que o poliestireno, como a gente já disse, ele é de cor clara, mas nós temos o poliestireno também de cor preta para imunofluorescência e luminescência. Nós temos o polipropileno bastante transparente, mas com baixa resistência aos químicos. E aí você, então, utiliza-se e utilizem extensivamente o material fornecido pelo fabricante para escolher a melhor superfície, o melhor plástico no volume adequado para vocês, tá? Nós temos as placas, então, que vão ser tratadas ou não tratadas. As placas tratadas para aderirem mais do que o normal são as chamadas Cell Binding Surface, e as placas tratadas para não aderir, Ultra Low Attachment. Então, para a produção de anticorpos monoclonais, como a cultura em suspensão, a gente só usa Ultra Low Attachment. Para a cultura de célula-tronco mesenquimal, eu posso usar o poliestireno, mas eu tenho que ter o cuidado de que seja TCT, ou seja, tratado para cultura celular, ou ainda, se eu quero uma grande matriz, como no caso da cartilagem, eu compro uma placa mais cara, com um tratamento específico chamado Cell Binding. Quanto ao tipo do fundo da placa de cultura, ela pode ser plana, me deu branco, é a idade, pessoal. Ela pode ser plana, ela pode ser redonda, ela pode ser em V, ela pode ter um sistema que é em V especial para facilitar a lavagem, principalmente para o ELISA. Então, para cada pesquisa, vocês vão primeiro ter que estudar alguns artigos, ver os colegas o que usaram e vão, então, fazer as suas escolhas. Existem superfícies tratadas chamadas UltraWeb, que são com nanofibras de poliamida de 280 nanômetros, tá? Que mimetizam componentes estruturais da membrana basal e da MEC, da matriz extracelular, tá? A Ultra Low Attachment para protocolos de células em cultura, células em suspensão, em cultura todos estão. Então, as células animais, como sistema de expressão, elas secretam as proteínas no meio de cultivo, e aí a gente chama esse meio de cultivo de meio condicionado, é mais fácil de purificar, né? E nós temos, por exemplo, as células chamadas CHO, ou Chinese Hamster Ovary Cells, que tem um padrão de glicosilação extraordinário, é muito usado para a produção de muitas proteínas, e tem baixa susceptibilidade a vírus e micoplasma, tá? Aqui eu trago uma série de exemplos de linhagem celular e com células aderentes e células em suspensão. Por exemplo, para pulmão humano, a gente tem a MRC, para rim de macaco eu tenho as células Vero, para ovário de hamster eu tenho a CHO, que eu acabei de falar para vocês, né? Para a produção de hibridomas, eu tenho a NS0 ou a NS1, que são as células de mieloma múltiplo. Aqui eu represento para vocês uma célula usada desde 1919, aderente, ela é espichadinha, com aspecto fibroblastoide. Observem os senhores que aqui nós podemos observar algumas células mais redondas e mais brancas, ó, estão vendo? Estas células são células que estão com uma autofluorescência grande e ainda estão em suspensão, enquanto todas as demais estão com aspecto fibroblastoide e aderido ao plástico, tá? Existe uma série de produtos, como a gente já falou para vocês,
obtidos através da cultura de células animais, né? Alguns produtos usados para infarto, para tratamento da hemofilia B, através da produção do fator IX, da coagulação, para anemia eritropoetina, principalmente para renal crônico, para câncer de mama, rejeição de órgãos, leucemia, para asma, nós temos o chamado omalizumab, que é o Xolair, que é um anticorpo monoclonal bastante interessante. O problema de todos esses anticorpos é que, para nós, no Brasil, eles não são universais e não podem ser distribuídos entre a população porque são de altíssimo custo, tá? Por isso, nós temos que desenvolver, então, a nossa própria tecnologia. Daqui um pouco, nós voltamos a conversar.